alaga São Paulo e deixa moradores ilhados e carros debaixo d'água. Número de mortos nas estradas federais no Carnaval é o menor em 10 anos. Bandidos matam professora que tentou pegar a bolsa durante assalto. Testemunha disse que bandido sorriu ao matar a vítima. Exclusivo, briga entre marido e mulher termina em pancadaria com a polícia. Violência deixa Florianópolis sem ônibus depois das 7 da noite. Ladrões não perdoam nem os vasos de cemitério em São Paulo. O recomeço. A Associação de Vítimas da Boate da Morte pede indenização de 3 milhões de reais para cada família. Astro paralímpico é acusado de matar a namorada a tiro. Mulher se casa com o assassino da própria irmã na Argentina. Bilionários brasileiros compram fábrica do ketchup mais famoso do mundo. Nome do novo Papa movimenta mercado de apostas na Europa. E um incrível olho biônico que vai ajudar os cegos a enxergar. O SBT Brasil está no ar. Boa noite. Boa noite. Chove muito forte em vários pontos da região metropolitana de São Paulo. É a maior cidade do Brasil. Travou. Do helicóptero do SBT ao vivo, a repórter Solange Boulos tem as informações. Boa noite, Solange. Boa noite, Raquel. 105 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. A gente sobrevoa neste momento a marginal do Rio Pinheiros. A gente observa ali na pista local um ponto de alagamento que ajudou a travar todo o trânsito até a marginal do Rio Tietê. E esse ponto de alagamento está bem no início da marginal Pinheiros, na altura da ponte do Semédio. Então, o trânsito na marginal do Rio Tietê, ao contrário do que costuma acontecer todos os dias, está muito pior no sentido da Zona Sul do que da Zona Leste. Tudo isso é reflexo da forte chuva que começou a cair às 5h30 da tarde. A cidade registra agora 47 pontos de alagamento e a situação mais crítica foi na Zona Oeste. Por lá, alguns desses pontos ficaram intransitáveis, carros ilhados e poucas pessoas se arriscavam a atravessar a enxurrada. Situação muito complicada em São Paulo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. José Valdo. Ok, obrigado. Noite violenta, portanto, na Grande São Paulo. 2 pessoas morreram baleadas por assaltantes. Uma delas é Renata Fernandes, uma professora, 30 anos de idade. Esta mulher viu a amiga ser morta, mas é a crueldade do bandido que ela não consegue esquecer. Ele estava sorrindo e apontando a arma. Ele deu um tiro, foi uma risadinha e falou assim, te peguei, te assustei. Não era brincadeira. A professora de informática, Renata Fernandes, de 30 anos, morreu com um tiro na cabeça. 3 assaltantes renderam as 3 amigas que conversavam na frente da casa de uma delas. Eles queriam o carro de Renata, mas ela decidiu entrar no banco de trás e pegar a bolsa. Foi quando houve o disparo. Na hora que ela correu, ele levantou a bolsa, acho que ele achou que ia atacar alguma coisa nele e deu um tiro. Outro caso de roubo seguido de morte aconteceu em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Um homem estava com o carro estacionado nessa rua quando foi baleado por 2 criminosos. Foi a segunda vítima fatal da noite. Na zona leste da capital, por pouco não houve a terceira. Um balconista reagiu a uma tentativa de assalto para não perder a moto. Ele chegava em casa depois do trabalho e já no portão um assaltante o esperava. Ele estava armado. O balconista lutou com o assaltante e levou um tiro. Está internado e não corre risco de morrer. Ele não tem nada a perder. Uma briga entre marido e mulher acabou em pancadaria numa favela do Rio de Janeiro. Moradores denunciam que foram agredidos pelos PMs que foram chamados para acabar com a confusão. Soldado Pires! Policiais da UPP do Morro da Providência gritam e agridem moradores. O rapaz que estava filmando com um computador portátil cai no chão. Observe que um dos PMs aparece com um fuzil. Em seguida, o computador é quebrado pelos próprios policiais. Segundo testemunhas, os policiais ouviram a discussão e foram até a casa da vítima. Lá encontraram o filho dela muito nervoso. Foi aí que a discussão teve início.
O que ninguém esperava era que os PMs agissem com tanta agressividade. Além de empurrarem a mulher, quando perceberam que estavam sendo gravados, eles quebraram o aparelho eletrônico. Com muito medo, a mulher prefere não mostrar o rosto. Na mão, o carnê com as mensalidades que faltam para quitar a dívida do tablet. Ela conta que não se sente segura na comunidade. Há 4 anos, essa mesma mulher enfrentou outro problema com militares. O filho dela, Wellington Gonçalves, de 19 anos, foi sequestrado junto com outros 2 amigos por soldados do exército, que entregaram os rapazes a traficantes de um morro vizinho. Os 3 foram executados. A mãe já ganhou uma indenização na justiça. E agora vamos à nota oficial. Em nota, a PM do Rio disse que o filho do casal ameaçou os policiais com uma faca. Os policiais envolvidos foram transferidos para outro setor da UTP. Um policial foi encontrado morto com um tiro na nuca em São Paulo. Ele pode ter sido vítima de um sequestro relâmpago. O perito de 45 anos trabalhava no setor de informática do Instituto de Criminalística. José Alencar foi encontrado morto dentro do próprio carro na zona oeste de São Paulo. A principal suspeita, segundo a polícia, é de que o perito tenha sofrido um sequestro relâmpago. José Alencar foi morto quando os bandidos descobriram que ele era um policial. O corpo dele estava no banco do passageiro, com um tiro na nuca. Atrás, dentro de uma maleta aberta, os policiais encontraram a carteira de identificação do policial. José Alencar pode ter sido morto com a própria arma, encontrada suja de sangue dentro do veículo. Durante mais de 1 hora, peritos examinaram o carro em busca de impressões digitais dos criminosos. A morte aconteceu por volta das 10 horas da manhã. José Alencar tinha deixado o filho na escola e ia para o trabalho quando foi atacado. Um grupo de manifestantes incendiou 2 ônibus na zona sul de São Paulo. Moradores protestaram contra os estragos provocados pelas enchentes na região ontem à tarde. 2 ônibus foram queimados e outros 2 apedrejados. Ninguém foi preso. Já o dono desse estacionamento não quer mais dores de cabeça com a chuva forte dessa época do ano. Uma placa na porta do estabelecimento recusa clientes entre janeiro e março por causa do risco de alagamento. Voltamos agora a falar sobre a chuva de São Paulo. A repórter Solange Bozo está sobrevoando a cidade. Solange, como é que está o trânsito agora? Terrível, Raquel, principalmente para o motorista que está nas marginais, na marginal do Rio Pinheiros. A situação é terrível, a CT está interditando algumas vias porque ainda existem pontos alagados, então definitivamente não é um bom horário para o motorista tentar voltar para casa. Quem já está nesse trânsito, não tem jeito, choveu forte por mais de 1 hora na capital paulista. Esse motorista, que a gente vai ver agora nas imagens aí, até tentou empurrar o carro, mas quando o ônibus passou, ele quase foi levado pela força da água. Alguns motoqueiros também se arriscaram, tiveram trabalho para atravessar o alagamento. Já os motoristas não tiveram a mesma coragem. A situação está muito ruim agora na cidade de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Joseval. Ok. Olha, o resultado da tolerância zero para o álcool já apareceu neste carnaval. O número de mortos nas estradas federais é o menor dos últimos 10 anos, uma queda de quase 20%. Lei seca mais rigorosa, menos acidentes e mortes no primeiro carnaval. Foram 157 vítimas contra 192 no feriado do ano passado nas estradas federais, uma queda de 18%. O mesmo aconteceu nas estradas estaduais de São Paulo. O número de mortes caiu 13%, 27 este ano contra 31 em 2012. Também houve queda de 41,5% nos acidentes. Minas Gerais aparece no topo do ranking. Ao todo, 29 pessoas morreram nas estradas que cortam o estado. Na BR-040, em Itabirito, este carro invadiu a contramão e entrou debaixo de um caminhão. 5 pessoas morreram. O motorista pode ter dormido ao volante. Falta de atenção e ultrapassagem indevida estão entre as principais causas de tragédias das rodovias. 70 pessoas morreram em colisões frontais. A injeção de álcool foi responsável por apenas 7 das 157 mortes. Uma das explicações é que a lei seca acabou inibindo o folião de pegar o carro depois de beber.
Mesmo assim, quase 2.000 motoristas foram autuados e mais de 600 presos porque insistiram em dirigir alcoolizados. Só no estado de São Paulo, o número de motoristas flagrados no teste do bafômetro aumentou 240%. 435 pessoas foram presas. Não é porque acabou o carnaval que acabou a fiscalização. Você que é motorista, saiba disso. A fiscalização continua firme, continua rigorosa e quem beber será punido. É bom que seja assim. Ladrões foram flagrados levando vasos de bronze avaliados em cerca de R$8.000 de um dos maiores cemitérios de São Paulo. O crime é mais comum do que se imagina. Visitar o cemitério quando já escureceu? Só entraria só de dia mesmo, mas de madrugada não. Mas medo dos mortos parece não ser o problema dos ladrões de túmulos. Os últimos atacaram nesta madrugada. Pularam o muro do cemitério da Consolação em São Paulo e saíram empurrando um carrinho cheio de vasos. Acharam que na calada da noite ninguém observava. Alguém tá vendo, né? Deus tá vendo. E não foi só Deus. Os ladrões eram vigiados por câmeras. A guarda municipal, que monitora as imagens, conseguiu prender um dos homens. Não é um tipo raro de ocorrência. Todas as semanas a Guarda Civil registra casos assim. Em um ano de funcionamento das câmeras nos cemitérios, aproximadamente 30 pessoas foram presas, flagradas pelo sistema. Esses cemitérios que temos são 12 ao todo no momento, e a tendência é de que possivelmente possamos estar atingindo o maior número deles. Há 6 anos, o estilista Ronaldo Esper foi preso carregando vasos de um cemitério, mas acabou absolvido, alegando que só levava os vasos para pôr flores e devolvê-los. Já os ladrões que a guarda flagrou nos últimos meses, a maioria usuária de drogas, chegam até a abrir as sepulturas em busca de qualquer objeto que possa ser vendido. A pessoa tem direito ao descanso, é uma pessoa que nasceu, trabalhou duro a vida toda, inclusive comprou aquele túmulo, e você não tem direito de simplesmente ir lá e profanar o túmulo dela. O perigo na porta da escola. Brasília virou a capital do tráfico de drogas perto de colégio. Esta imagem revela uma ameaça constante. Por isso, o cuidado com a volta às aulas não é apenas com o trânsito, e a primeira lição é ainda na rua. Bom dia. Diga não às drogas, viu? É que traficantes têm encontrado ali oportunidade de negócio. As imagens feitas pela polícia mostram a compra e venda de drogas em vários pontos de Brasília, todas perto de colégios públicos. Por isso que nós estamos tão preocupados nessa operação Volta às Aulas e pedindo o apoio de toda a comunidade, para que nos ajude nessa operação de prevenção. Preocupação que tem motivo. Brasília virou a capital do tráfico de drogas perto de escolas. É a cidade onde esse crime é mais cometido. Depois da capital federal, vem São Paulo. A menor ocorrência está no Piauí. Este aluno é dependente químico e diz que é fácil comprar drogas na porta da escola. Isso às vezes marcava, antes de entrar na escola, né? Tipo, cada um dava dinheiro, aí ia lá, pegava. Problema que começa do lado de fora e chega lá dentro. A gente acompanha casos até de professor que tem que ser remanejado daquela escola porque se envolveu em alguma situação de, não só de desconforto, mas de insegurança, de ameaça. E para quem oferece drogas próximo de escolas, este aluno tem a resposta certa. Diz que não para estudar. A Polícia do Rio prendeu uma quadrilha que roubava estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O chefe do bando é um soldado da aeronáutica. Quase 2 semanas. Esse foi o tempo entre o crime e a prisão dos envolvidos. Um deles, um soldado da aeronáutica, William Vieira, de 23 anos. No mesmo dia, ele e outros 3 homens chegaram de carro neste ponto de ônibus no campus da Universidade Federal do Rio e fizeram uma ação. Armado, William anunciou o assalto a um grupo de estudantes. Os comparsas dele começaram a recolher mochilas, notebooks e celulares das vítimas. Algumas chegaram a levar socos e pontapés dos bandidos, que fugiram. Dos 25 estudantes, apenas 3 resolveram dar queixa na polícia, mas foi o suficiente. Um deles havia decorado a placa do carro usado no assalto. Foi aí que veio a surpresa. O militar William Vieira usou o carro da própria mãe. A aeronáutica informou que o William vai ficar preso na base aérea do Galeão. O quarto bandido é Sandro da Silva, de 18 anos, que está foragido.
A cidade universitária da UFRJ ocupa uma área de 5 milhões de metros quadrados em uma ilha na zona norte da cidade. Cerca de 100 mil pessoas circulam todos os dias pela área da universidade. A reitoria informou que vai contratar novos vigilantes e instalar câmeras de segurança. Até lá, para muitos, estudar aqui não é uma lição tranquila. Tempo atrás teve uma onda de sequestro pelo campus e tal, gera muita segurança mesmo. Por causa da onda de ataques em Santa Catarina, os moradores de Florianópolis terão ônibus só até às 7 da noite. Para protestar contra a falta de segurança, motoristas e cobradores de Florianópolis paralisaram as atividades por 1 hora na manhã de hoje. Em assembleia, a categoria definiu que a partir de amanhã, os ônibus só vão circular das 7 da manhã às 7 da noite. De uma hora para outra, a gente pode ser atacado, né? O medo é resultado da onda de ataques que já dura 16 dias aqui em Santa Catarina. Até agora, 54 pessoas já foram detidas suspeitas de envolvimento nas 99 ações criminosas registradas em 33 cidades. Durante a madrugada, em Tubarão, sul do estado, os pneus e a lona desta carreta foram incendiados. Pega fogo nas banheiras da minha, a gente não estava aqui contando história. Momentos depois, o alvo do fogo foi este ferro velho que fica na BR-101. Os bombeiros chegaram a tempo de evitar a destruição total. Eu acho que falta segurança na estrada. Um assistente social foi preso ao tentar entrar com drogas no presídio em que trabalhava na região metropolitana de Belo Horizonte. Mira Almeida de Aguiar Campos, de 43 anos, estava com todo o material na bolsa. Uma porção de maconha, uma de cocaína, um celular, 10 chips, 2 carregadores e R$120 em dinheiro. Para disfarçar o cheiro, a droga estava enrolada em um papel com borra de café. A assistente social chegava para trabalhar no presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, quando, durante a revista, foi detida pelos agentes penitenciários. Segundo a delegada responsável pelo caso, a mulher tinha sido transferida de uma outra unidade prisional de Minas Gerais há cerca de 15 dias. Em muito pouco tempo, a pessoa está numa unidade prisional, trabalhando numa unidade e já levando essa quantidade significativa de drogas. A delegada acredita que a mulher ia contar com a ajuda de outros funcionários do sistema prisional para que o material chegasse até os presos, já que a assistente social não tinha contato com eles. Em nota, a Secretaria de Estado de Defesa Social informou que Zulmira era monitorada pelo Serviço de Inteligência da unidade prisional. O contrato dela será rescindido. Que feio, hein? E agora uma correção. O SBT Brasil exibiu ontem uma reportagem dizendo que os culpados pela primeira chacina do ano em São Paulo ainda não tinham sido identificados. Na verdade, ainda em janeiro, 6 PMs foram presos por suspeita de participação no crime. Com relação à sensação de insegurança no Campo Lindo, zona sul de São Paulo, a PM informou que reforçou o policiamento ofensivo na região. Cada família de uma vítima da tragédia de Santa Maria pode receber até R$3 milhões de indenização. Cássio Zilma. A estudante Gabriela, de 19 anos, ficou 7 dias internada na UTI de um hospital em Porto Alegre. Voltou para Santa Maria e prestou depoimento hoje na delegacia. Estava nos banheiros da frente e eu vi que a música parou e quando eu olho pro lado tem um monte de gente indo pra fora, assim, eu achei até que era briga. E quando começou a gritar fogo... Ela e as 2 amigas podem ser beneficiadas por uma ação judicial apresentada pela Associação Nacional para a Exigência do Cumprimento das Obrigações Legais. A associação pede uma indenização de R$3 milhões para cada família das 239 vítimas da tragédia. A ação também reivindica pelo menos R$300 mil para cada um dos feridos do incêndio. O valor será cobrado da Prefeitura, dos proprietários do Boate Kiss e dos músicos da banda Gurizada Fandangueira. Seria um valor razoável para que as famílias pudessem ver a justiça sendo cumprida. Nesta quinta-feira, mais de 20 testemunhas foram ouvidas, entre elas 6 bombeiros que ajudaram no resgate das vítimas. Você não pode falar nada com a gente? A polícia também recebeu uma lista com mais de 170 nomes de fiscais da prefeitura. São funcionários que trabalhavam em Santa Maria em 2010, ano que a Boate Kiss foi inaugurada. O objetivo é esclarecer se houve negligência na liberação do funcionamento da casa noturna.
O atleta paralímpico mais famoso do mundo, sul-africano Oscar Pistorius, foi preso hoje suspeito de matar a própria namorada. O crime aconteceu dentro da mansão dele, na África do Sul. O casal namorava 3 meses. Liberty Camp levou 4 tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça da modelo, que era famosa na África do Sul, e seria uma das estrelas de um reality show com estreia prevista para este sábado. Pouco antes de morrer, Viva mandou uma mensagem nessa rede social dizendo que estava empolgada com o Dia dos Namorados, celebrado hoje em várias partes do mundo. Segundo o jornal sul-africano Bild, o atleta confessou que atirou e matou a modelo por engano, depois de confundi-la com um ladrão. O medalhista foi preso e indiciado pelo crime. Uma porta-voz da polícia sul-africana confirmou que a arma usada no assassinato estava registrada em nome de Oscar Pistorius. O corredor olímpico esteve aqui nos Estados Unidos há pouco tempo. Deu uma entrevista no horário nobre dizendo que era uma bênção ser um exemplo para o resto do mundo e que com tamanha exposição internacional havia ainda muita responsabilidade. 2012 foi um ano especial para Oscar. Revistas americanas o elegeram o esportista mais inspirador do planeta e também um dos homens mais sexys do mundo. Pistorius entrou na justiça e conseguiu ser o primeiro atleta sem as 2 pernas a disputar uma Olimpíada convencional. Nas Paralimpíadas de Londres, o esportista foi derrotado pelo brasileiro Alain Fontenelle. Pistorius não gostou e acusou o corredor paraense de usar próteses que o deixavam muito alto, mas reviu os comentários e pediu desculpas. O atleta, que nasceu sem os ossos que ligam os joelhos aos tornozelos e virou uma lenda dos esportes, agora terá que enfrentar a justiça sul-africana. Na Argentina, uma mulher tomou uma decisão estranha. Ela se casou com o assassino da própria irmã. A sentença de condenação foi clara: 13 anos de prisão pela morte de Joana Casas. A jovem modelo argentina tinha 21 anos e foi morta em julho de 2010 com 2 tiros pelo ex-namorado Victor Pingolani. O corpo dela foi encontrado na saída da pequena cidade de Pico Truncado, sul da Argentina. Na época, Victor tinha começado uma outra relação com Edith Casas, irmã gêmea de Joana. Agora, preso, vai ter liberdade por apenas um dia para se casar com ela. Me caso por amor, diz o noivo. É caça por amor. Edith justifica a decisão da mesma forma. Ela acredita que o futuro marido foi preso injustamente. O casamento acontece em uma data festiva, assim como em muitos países os argentinos comemoram nesta quinta-feira o Dia dos Namorados. A família da jovem tentou impedir o casamento e pediu à justiça um exame de sanidade mental. O laudo indica que Edith Casas não tem qualquer problema psicológico. Ninguém da família comparecerá ao casamento e será acompanhado esta noite por um país em choque. Voltamos agora com as informações sobre a chuva em São Paulo. A repórter Solange Bous acompanha o transtorno que o paulistano sofre na volta para casa. Solange. Não são poucos os transtornos, viu, Raquel? Todo paulistano está tentando chegar em casa, está sofrendo. A gente vai ver agora as imagens de um grupo que resolveu atravessar a rua de mãos dadas para tentar chegar em segurança até uma estação de trem da Zona Oeste que foi um dos pontos mais complicados. Agora, a região do estádio do Morumbi, Zona Sul, outro ponto complicado. Olha só o clube do São Paulo, como é que ficou debaixo d'água, toda a região do Morumbi ficou muito complicada. Chuva aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, calor de 40 graus. Sol, praia, brisa do mar. Ah, o verão. Vamos para aí, né? Maravilha, né? Agora muda o cenário. Correria, gente demais e inferno. Ah, o verão. Está interno. Quantos graus mais ou menos está aí dentro? Uns 45, 50. Mas tem gente que mesmo vestida comemora. Os menos 15 graus deste frigorífico, além de conservar açaí e polpas de fruta, ajudam também a manter o bom humor do dono. Se eu pudesse ficar o dia inteiro aqui dentro.
Francisco também é sortudo. Pode literalmente entrar na geladeira. E é nessa época que ele ganha mais dinheiro. Quem trabalha esse ano agradece, a demanda é muito grande, né? E se além de curtir o friozinho e dar dinheiro, sua profissão ainda fizesse você se divertir a maior parte do tempo. Trocaria agora? Então pode começar a treinar, porque é exatamente assim a vida dos instrutores de patinação no gelo. Eldo faz isso há 30 anos. Tem dias que chega a trabalhar 7 horas seguidas, sem intervalo. A época de calor aqui é um refresco, realmente, sem dúvida. O dobro do seu salário para botar um terno, uma gravata e andar no centro do Rio. Não. Amanhã os cariocas vão enfrentar de novo um calorão. As pancadas de chuva chegam no fim da tarde, mas não refrescam muito não. O resto do sudeste é dia típico de verão. No sul tem chovido bastante desde o início da semana, principalmente no Paraná. E pelos próximos dias, essa chuvarada continua, mas vem um pouquinho mais fraca. No Rio Grande do Sul, o dia vai ser de sol e garoa. Em Mato Grosso, a chuva diminui pelo menos até o fim do mês, o que ajuda os agricultores na colheita da soja. O calor e a umidade provocam trovoadas no Amazonas, Roraima e Amapá. Já no Nordeste, a chuva continua pelos próximos 10 dias e chega ao sertão, que sofre com uma das piores secas da história. A falta de médico fez o prefeito de Corrente, interior do Piauí, apelar para as redes sociais. A cidade de 25 mil habitantes fica no sul do estado. No apelo, o prefeito Gesualdo Cavalcante Barros disse que o município só tem 2 médicos concursados. Os contratos dos outros 11 venceram no final do ano passado e 5 decidiram não renovar. O salário é de R$ 8.500. Ele pede ajuda para preencher as vagas. A OMS recomenda a presença de um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, a média é quase o dobro. Mesmo assim, faltam médicos. No interior, principalmente. Apesar das boas ofertas de salários, como vimos aí, faltam médicos. O governo quer até validar diplomas estrangeiros para sanar essa carência dos profissionais nas cidades pobres e distantes, onde os médicos não querem trabalhar. O Conselho Federal de Medicina diz que o problema não é a quantidade, sim a distribuição dos médicos. Eles estariam concentrados em grandes centros. Mas mesmo assim, mesmo em capitais como Belo Horizonte, São Paulo e Rio, nos hospitais públicos faltam médicos. Se há mesmo médicos sobrando no Brasil, onde eles se escondem? Veja no próximo bloco. Polícia da Inglaterra procura um motorista criminoso que quase matou mãe e filho. Por sorte, os 2 estão bem. Em negócio de gigantes, grupo brasileiro compra a marca de ketchup mais famosa do planeta. É já já. Você vai saber o valor da negociação e vai ver também. Casas de apostas faturam alto com as especulações de quem será o novo chefe da Igreja Católica. Ainda nessa edição, no jogo do Gauchão debaixo de chuva, quase não houve futebol. Libertadores começa quente com a atuação brilhante de Ronaldinho Gaúcho. E conhece a retina artificial, técnica já usada nos Estados Unidos, vai revolucionar o tratamento do cérebro. É daqui a pouco.